Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2, está escrito assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Atravessar o deserto é preciso. Há mais de Deus para nós. Há sempre mais. Há mais na vida com Deus para nós. A história do chamado de Moisés evidencia que havia mais para ele. A vida de Moisés começou num lance de tragédia, como acontece com muitos de nós, rejeitados ou com uma vida de sofrimento. Quando ele estava entre aqueles meninos cuja morte fora decretada pelo governante do Egito por medo de que a população hebreia aumentasse, foi salvo por sua irmã. Passou a infância com os pais e depois foi educado no palácio de Faraó. Meio egípcio, meio hebreu, não tinha uma identidade étnica, até que aos 40 anos de idade uma escolha aconteceu. Ele viu um egípcio atacando um hebreu. Ao defender o hebreu, matou o egípcio e teve de fugir para não ser punido. Encontrou uma fazenda onde se empregou e acabou se casando com a filha do fazendeiro. Seu trabalho continuou, era pastor de rebanhos, até os 80 anos. Ali esteve e ali criou a sua família. Então sua vida mudou e por mais 40 anos desenvolveria um ministério, o de liderar seu povo para longe da opressão no Egito. Então não tinha um emprego, mas uma missão. A história de Moisés tipifica a de muitas pessoas. No segundo terço da sua vida, Moisés tocava a vida empurrando com a barriga. Como se diz, Midian não era o seu lugar, mas é ali que ele estava. Foi preparado para liderar, mas liderava bezerros, carneiros e ovelhas numa terra estranha. Quantos temos talentos que nunca usamos? Quantos vemos as oportunidades desfilarem na passarela da nossa história sem acompanhar nenhuma delas? Quantos convivemos por anos a fio com a sensação de inadequação sem tomar nenhuma ação para mudar as coisas? Há mais de Deus para você. Como parte do seu trabalho, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. Podia ficar onde sempre esteve, mas tomou uma decisão. Ele decidiu fazer o que sempre fazia de um modo um pouco diferente. A mudança de itinerário indicava seu desejo por mudança, mesmo ainda pastoreando o rebanho dos outros, que talvez um dia fosse seu. Enquanto tocamos nossa vida, podemos sonhar com algo novo e profundo. Leva o seu rebanho para o outro lado. Quem não se contenta com o lado em que está, mesmo contentes, há mais a ser feito. Há mais.
Precisamos desejar algo novo e melhor para nós. Moisés teve que atravessar o deserto. O deserto é perigoso. Como Moisés, precisamos ir para o outro lado do deserto, dispondo-nos a correr riscos. Pode não haver o que esperamos do outro lado, mas talvez não seja pior que o lado de cá. Só saberemos se formos. A mais, precisamos de coragem para alcançar mais. A ida de Moisés para o outro lado era uma resposta. Alguém o chamara e ele foi. Pouco depois, Deus lhe apareceu. Ele reconheceu que Deus lhe falava. Deus o atraiu. Deus está sempre nos atraindo, mesmo que lhe viremos o rosto. Deus nos dá desejos que não tínhamos para nos mostrar que há mais da vida. Moisés viu que havia mais para a sua vida. Eu quero neste momento orar com você. Meu Deus e meu Pai, a tua mensagem foi ministrada e que nós possamos atravessar os desertos. Que nós, meu Pai querido, venhamos sair, Senhor, da nossa acomodação. Que nós possamos, meu Pai querido, enfrentar os desertos para viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Para viver os teus propósitos. Para viver o teu querer, a tua vontade. Para viver muito mais de ti. Nos ajude, Senhor. Pois existem alguns desertos que minam a nossa fé. Que nós possamos, meu Pai querido, ter fé suficiente para enfrentar os desertos e viver mais de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa foi a mensagem do dia para você. Deixa seu like. Se você acha que essa mensagem pode edificar alguém, compartilhe. Se inscreva no canal. Ative as notificações para você não perder nenhuma mensagem do dia. Amém? Compartilhe com todo mundo. Eu te desejo um dia abençoado por Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.